Boa tarde, meus amores, tá? A gente está fazendo essa gravação desse vídeo aqui para explicar um pouquinho sobre alguns pontos que foram colocados na prova, tá? São as mesmas questões, mas os números que eu troquei, tá? Não vão ser os mesmos números. E o resultado do que nós vamos fazer aqui também não vai ser a opção da prova. Vocês vão fazer como é que se faz esse processo. Eu utilizei a mesma questão para vocês perceberem mais ou menos como é que eu posso iniciar, tá bom? A gente estava falando na nossa prova, tá? De MMC, MDC, tá? E igualdade, são os conteúdos da prova. No MMC, eu tenho que fazer simplesmente a fatoração do número e depois eu tenho que multiplicar todos os números primos. Para me saber, eu tenho que saber o que é número primo, tá certo? Número primo ele vai ser divisível só por dois números, pelo número 1 e por ele mesmo, tá? Ele não vai ter outro divisor, ok? E vamos começar aqui falando, vamos ler esse questionamento aqui e a gente vai entender um pouco como é que vai realizar o processo, tá? Nas últimas eleições, 3 partidos políticos tiveram direito por dia a 80 segundos, 90 segundos e 120 segundos de tempo gratuito de propaganda na televisão, com diferentes números de aparição. O tempo de cada aparição para os partidos foi sempre o mesmo. Contudo, um dos políticos queria saber qual é o maior número possível da aparição que tiveram. Ponto. Na prova, vocês vão ver 3 situações. Às vezes, eu vou pedir simplesmente só a determinação de um MMC. Depois, eu vou querer saber o máximo de alguma coisa e o maior de alguma coisa. Aqui eu quero saber o maior. Então, vamos começar para fatoração, para depois vocês entenderem mais ou menos o que é aqui. Eu vou fatorar quente e aqui vou pegar os números que aparecem, que vão se repetir, ó. 80, ok. 90. E 120. Só ajeitar aqui, só um momentinho, tá? Vou fazer aqui escrito que fica mais rápido. 80, 90 e 120, certo? Diminuir aqui o tamanho para caber todo o processo, ok? Pronto. Vou colocar aquela minha linha lá, tá? Ok. Vou começar minha fatoração. Tio, o que é fatoração? Fatorar, vocês vão dividir esses números ao mesmo tempo. Na divisão, eu vou dividir só um número, tá? E aqui eu vou dividir todos esses 3 números ao mesmo tempo, certo? 2 coisas que eu tenho que prestar atenção para começar minha fatoração. Saber se todos os números são pares. Se todos os números foram pares, eu vou iniciar pelo número primo 2. Aqui só vou usar número primo, tia? Sim, você só vai usar números primos, tá? 2. 2, 80 dividido para 2, 40. Certo? 90 dividido para 2, 45. 120 dividido para 2, 60. Ok. Tia, agora nem todos os números são pares, mas enquanto tiver número par, eu continuo com o número 2. Então, continuaremos com o número 2. 40 dividido para 2 é 20. 45 dividido para 2 não tem divisão exata, então eu vou repetir um número, ok? Quando não tem divisão exata, você divide. 60 dividido para 2 são 30. Ainda temos 2 números pares, continuo com o número 2, tá? 20 dividido para 2, 10. 45, vou repetir, que ele não é divisível por 2, tá bem? 30 dividido para 2 dá 15. Tia, agora só tem o número par. Enquanto tiver número par, continua com com o número primo 2. Continuar com 2. 10 dividido para 2, 5.
45 não é divisível para 2, então vou repetir, tá? O 45. E 15 também não é dividível por 2, tá bem? Agora eu só tenho números ímpares, então vou usar o próximo número primo, tá? Quem é o próximo número primo? Tira o 3, tá bem? Mas o 3 não divide o 5, mas ele vai dividir o 45, tá certo? E o 15 também. Vamos lá, vou usar o próximo número primo, tá? Que no caso é o 3. Vou repetir o 5, que ele não é divisível por 3. 45 dividido por 3 dá 15, tá bem? E 15 dividido por 3 dá 5. Vou continuar com o número 3, porque o 15 ainda é divisível por ele. Vou repetir o 5, certo? 15 dividido para 3 é 5. E vou repetir o 5, porque o 5 não é divisível por 3. Agora eu posso usar o próximo número primo. Quem é? O 4 não é número primo, porque o 4 é composto. Então, eu vou usar o próximo número primo, que é o número 5. O 5 é o número primo que só divide ele mesmo, tá? 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. E 5 dividido por 5, 1. Terminei minha fatoração, ok? Então, vamos aqui resolver. Ele quer saber quem é o maior número possível de aparição. Então, ele quer saber o maior número. Ele não quer saber o máximo, tá? E nem a quantidade de aparições. Se fosse a quantidade, eu ia multiplicar todos esses números primos que eu encontrei, tá certo? O máximo eu ia pegar o quê? Eu ia multiplicar os dois primeiros números e também outro número que poderia multiplicar todos, tá? Multiplicar quem, tia? Os números que eu estou fatorando. No caso é 80, 90 e 120. Vamos lá. Tem algumas regrinhas para facilitar vocês. Qualquer número que termina em 0 ou em 5, ele é divisível por 5, tá? Então, se eu for pegar aqui, ó, eu tenho 2 já dividi todos. O 3, ele não divide 80, tá? Ele não vai dividir 80, ele divide o 120, que daria 40, tá bom? Então, o 3 não pode ser. O único número que é o maior número entre 2 e 3 e 5 é o número 5, tá? E o 5, ele vai dividir 80, tá? Divide 90 e também divide 120. Então, meu maior número de aparição nesse caso, a minha resposta seria o gabarito 5. Seria o 5, tá? Esse seria meu gabarito, ok? Seria o item C, tá? Lembrando que eu troquei os números, a questão é a mesma, mas os números são diferentes, então o meu resultado aqui não é o mesmo da prova, certo? Então, quando eu falar maior, eu só simplesmente vou procurar dos números primos que eu encontrei quem é o maior dele. No caso, o maior número que eu encontrei aqui é o 5, tá? Pronto, encontrei o maior número. Agora eu tenho que saber se ele divide todos esses aqui lá em cima, tá? Esses daqui que estão de vermelho. O 5 vai dividir 80, divide 90 e divide 120. Então, ele é meu gabarito, ok? Agora, vamos para a próxima questão, tá? Pronto, vamos agora para resolver o próximo exercício, ok? Pronto. Aqui eu também tenho a mesma questão da prova, mas diferente, com diferentes números, ok? Com o mesmo, vamos dizer, o mesmo sentido. Olha só. O senhor enigmático continua a desafiar seus filhos. 3 aviões com rotas diferentes e fixa partem do aeroporto no mesmo horário. O primeiro avião retorna daqui a 6 horas, o segundo daqui a 8 horas e o terceiro daqui a 12 horas. Então, eu tenho que saber o quê? Eu tenho que fazer o MMC. Vou começar com o MMC de quem? 6, 8 e 10, tá? 6, 8 e 10, tá bem? Vou fazer o MMC desses números, tá? Depois que eu realizar o MMC, aí depois eu vou ver o que é que me impede a questão. Primeiro eu tenho que realizar isso.
O MMC é a divisão dos números. Eu estava fazendo a fatoração, nada mais é que eu estou dividindo o número. Para fazer o MMC, eu tenho que verificar algumas coisas. Tenho que ver se os números são pares. Se tiver algum número par, eu vou ter que começar pelo fator primo, número 2. Ok? Então, vamos aqui. Todos são pares, então eu vou começar pelo número 2, tá bem? Vamos aqui colocar o 2, tá? 2. 6 dividido para 2 dá 3. 8 dividido para 2 dá 4. E 10 dividido para 2 dá 5. Tia, eu tenho dois números ímpares e um número par. Posso iniciar para o próximo fator primo? Não. Você só vai passar para o próximo fator, número primo depois que terminar todos os números pares. Ainda temos o 4. Vamos ali o 2 de novo. Quando não tem divisão, eu só repito o número, tá? 4 dividido para 2 é 2. E o 5 também não é divisível por 2, vou repetir o 5. Vou continuar com 2, porque ainda temos um número par. Repito 3, porque ele não é divisível, ele é número primo, só divide ele mesmo. O 2 dividido para 2, 1. Pronto, terminei a fatoração, tá? Do número 2. E 5 dividido para 2 não tem número exato, então eu vou repetir o 5. Agora sim, eu vou começar pelo próximo fator primo, 3. 3 dividido para 3 é 1. Vou repetir o 1 do 2, que eu já terminei essa fatoração, tá? E vou repetir o 5, porque o 5 não é divisível por 3. Agora eu vou colocar o número 5, ok? 5 dividido por 5, 1. Terminei minha fatoração, pois todos têm o número 1 na sua decomposição, na sua fatoração. Agora, o que a questão me pede? Ele quer saber o máximo de horas de avião que estarão juntos novamente. Então, ele quer saber o MDC, tá certo? O máximo, ok? Então, como é que eu vou descobrir o máximo, tia? Olha só. O máximo, eu vou pegar esses dois primeiros números aqui, ó, e vou multiplicar. 2 vezes 2 são 4, tá? Agora, eu vou ver se tem outro número primo que também divide, que também vai dividir todos, ó. O 3 divide o 6, mas não divide o 8. O 3 não divide o 10. O 5 divide o 10, mas não divide o 8 nem o 6. Então, o gabarito vai ser simplesmente o número 4, tá? Vou apagar aqui, que a tia não tinha trocado. O gabarito é o número 4, ok? Também a resposta aqui, quem é o máximo de horas que vão aparecer que esse avião estarão juntos novamente? Em 4 horas, ok? Lembra que o máximo, olha só, eu estou pegando os dois primeiros. Tia, eu sempre vou multiplicar os dois primeiros algarismos que se repete? Sim. E você pode multiplicar, colocar multiplicar mais outro número se ele também dividir todos os números lá em cima, tá? No caso aqui, eu tinha 3, tá? Eu tinha 3 e tinha 5. Eu descobri o 3 é o número maior, tá? Mas o 3 ele não vai dividir o 8, então ele não pode ser meu número para ser multiplicado. O 5 divide o 5, divide o 10, mas não divide nem o 6, nem o 4. Então, esse não pode e esse não pode. Eu vou pegar os dois primeiros números e vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. Então, o máximo de horas que esses aviões irão aparecer é de 4 em 4 horas. Tia, é o mesmo gabarito da prova? Não. Aqui nós estamos usando os números diferentes. Eu só estou usando o mesmo exemplo, ok? Vamos para o próximo exemplo aqui, ó. Não, eu vou botar essa agora, tá? Eu vou botar outra aqui para a gente terminar aqui a nossa coisa de MMC, tá?
Um momento, tá bem? Pronto. Vou iniciar aqui. Temos outro exemplo. Aqui nós fizemos o quê? Nós encontramos o maior divisor, que é entre os fatores primos, eu vou procurar o maior número que divide todos. O máximo, eu vou procurar o divisor que mais divide, tá? Que é o máximo divisor. Tá certo? Por que eu não vou colocar somente 2? Porque o 4 também vai dividir 80, também é dividir, por isso é que eu pego os dois primeiros e multiplico, tá? Eu posso multiplicar mais outro número, mas no caso não foi possível porque os números que eu encontrei, o 3 e o 5, eles não dividiam todos os números lá de cima. Aqui eu tenho outro exemplo, tá? Teodoro possui supermercado e pretende organizar de 100 a 150 detergentes de 3 marcas distintas na prateleira de produtos de limpeza, agrupando de 10 em 10, 15 em 15 e 30 em 30, mas sempre restando um. Quantos detergentes José tem no supermercado? Aquele não quer saber o máximo de detergente, aquele não quer saber o maior número de detergente, aquele só quer saber quantos detergentes existem. Então, aqui só vou fazer o quê? O MMC. Depois que eu termino de fatoração, é só multiplicar todos os números que eu encontrei, certo? Vamos aqui. Vou colocar a linha aqui logo, tá? Pronto. E vou colocar aqui a minha. Pronto. Vou fatorar quem, tia? 10, tá? Vou pegar o número, diminuir aqui o tamanho para caber tudo, tá bem? 26. Vou pegar o 10, tá bem? Vou pegar aqui mais o 15, ok? E o 30. São os números que eu estou usando aqui. É os mesmos números da prova, tia? Não, lembra que eu estou trocando os números. Eu estou usando a mesma questão, mas com números diferentes. Então, o gabarito vai ser diferente. Eu estou só mostrando o jeito para a gente resolver. Primeira coisa que eu tenho que saber são números pares. Então, eu tenho que começar com o primeiro número, primeiro fator primo, que no caso é o número 2, tá? 2. 10 dividido para 2, isso é 5, tá? Vou colocar aqui o 5. 15 dividido para 2 não tem número que divida 15 para 2, tá bem? É uma divisão que não é exata. E 30 dividido para 2 dá 15. Vamos para o próximo fator primo, pois aqui não temos mais números pares, tá? Só temos números ímpares. Então, o próximo fator primo é o 3, tá? O 3 não divide o 5, então eu vou repetir. Lembra de repetir, tá? Para o cálculo dar certo. 15 dividido para 3 são 5. E 15 dividido para 3 é 5. Agora, o 3 não divide o 5, ele é um número primo, tá? Usamos aqui só números primos. Então, eu vou utilizar o 5. 5 dividido para 5 é 1. 5 dividido para 5 é 1. E 5 dividido para 5 é 1. Acabei minha fatoração. Pronto, ele quer saber a quantidade total. Então, só vou multiplicar esses números aqui, ó. Ok? 3 vezes 2, ó, é 6. E vou repetir o 5, tá? 6 vezes 5 são 30. Então, a quantidade total de detergentes aqui são 30 detergentes de cada marca, tá? No caso aqui não teria porque eu não troquei. Vou botar aqui, 30. Vou botar aqui nessa questão aqui. Meu gabarito seria o item C nesse caso, tá? Nós teríamos 30 detergentes de cada marca. Olha só, usamos três possibilidades diferentes. Eu encontrei aqui, só fiz o MMC, ou seja, depois que eu encontrei todos os números primos, eu multipliquei todos eles. Encontrei o gabarito 30. Na última, nós fizemos o máximo. O máximo eu tenho que multiplicar os dois números primos que eu encontrei. E se tiver mais algum que divida
todos os números lá em cima, eu também vou utilizar e vou multiplicar os outros, tá bem? E depois eu procurei o maior. O maior simplesmente é o maior número primo que você encontrou aqui, tá? Não precisa multiplicar ele a nada, ok? Se o maior for, se você tiver os números primos 2, 3 e 5, se o 5 dividir todos lá em cima, então ele vai ser o seu maior número primo, ok? Agora vamos passar, tá bem? A igualdade matemática. Tia, mas eu sei igualdade. Não tá certo. Mas teve gente que errou essas questões, tá? Então, eu vou fazer aqui uma solução bem rapidinha aqui, tá? Pra gente encerrar esse nosso vídeo aqui de revisão. Estou fazendo aqui, tá bem? Esses números aqui, eu estou usando 22, 10, 4, 15, menos 3. Aqui, todos os números vão ter igualdade, vai ter um que não vai ter, tá bem? O que é igualdade? É a mesma quantidade de um lado, é igual à mesma quantidade de outro. Deixa eu fazer aqui, não vou resolver todas essas. Pronto, eu vou fazer aqui, ó. O que é igualdade? Tia, olha só. Igualdade, vou colocar uma quantidade de números aqui, ó. Isso. Pronto, aqui. 3 mais 6 é igual a 9. É a mesma coisa de eu colocar 3, tá? Vezes 3, tá bom? Também vai dar igual a 9. Aqui eu tenho uma igualdade. Eu estou usando números diferentes, tá? E eu estou usando um meio diferente, porque eu estou usando o 3 e o 6. E aqui é uma operação de soma. E do outro lado eu usei a operação de multiplicação. 3 vezes 3 é igual a 9. Por que que é igual, tia? Olha, o resultado desse lado é igual o resultado do outro lado. Então, aqui nós temos uma igualdade. Quando eu peço uma questão que não tem igualdade, então a questão que os números vão ser diferentes. Como assim, tia? Vou explicar aqui. Eu quero que na prova eu pedi que vocês procurassem uma questão que não tivesse igualdade da balança, tá? A balança, o resultado da balança, eu tinha 15. Então, tinha várias opções. Eu queria que vocês me dissessem o que não tinha igual. O que era igual a quê? Que era diferente do quê? Do valor da balança. Então, se eu tinha 15, eu poderia ter uma opção que tivesse assim, ó. 3, vou botar aqui. 10 menos 3 vezes 7 é igual, tá? Pronto, aqui eu tenho, ó, de um lado, vamos ver quanto aqui eu tenho de um lado. 10 menos 3 são 7. 7 vezes 7 são 49. De um lado eu tenho 49. Vamos ver quanto é que dá do outro. Se vai ser igual, vai ser diferente. 7 mais 3, eu tenho 7 mais 3, eu tenho 10. 10 menos 5, eu vou ter 5. Então, aqui não temos igualdade. 49, tá? É diferente do 5, tá? Mas aí eu poderia ter na minha balança de um lado a mesma quantidade. Poderia ter aqui que interasse, ó, 10 mais 6 é igual
Olha só. 10 mais 6 é igual a 16. E 8 mais 8 também é igual a 16. Então, 16 é igual a 16. Esse número 16, ele não está em conformidade com a minha igualdade da balança. Vocês têm que procurar o que está em conformidade com a minha balança, o que pede a questão. Toda questão tem um enunciado, então a gente tem que ler bem o enunciado para poder entender, tá? E essa foi a minha revisão, tá, de estudo. Então, olhem direitinho essa revisão para vocês poderem fazer uma boa prova, tá? Um abraço, meus amores, e até a nossa aula virtual.